É complicado, né? Às vezes a gente coloca tanto obstáculo nas coisas tão pequenas, né? E às vezes um testemunho desse, às vezes a gente fica até insensível, resistente, né? Porque muitas das vezes a gente não quer sair da onde a gente está, no comodismo, no conforto, né? No eu egocêntrico, né? E muitas das vezes a gente olha assim, às vezes a gente tem até uma palavra de crítica, né? Talvez fala assim, a igreja relacionada a templo, outras coisas mais, mas o ponto principal talvez a gente não consiga enxergar, né? E ela falando que é uma igreja, não que ela frequenta a igreja, mas é uma igreja viva, que se move, que se movimenta, né? E não fica parada. E acredito, para mim, é uma vergonha. Não é nem um testemunho, é uma vergonha pelo que eu faço, né? Mas, irmãos, eu achei por bem a gente estar vendo e ouvindo, né, essas palavras, vendo esse vídeo, talvez assim, de certa forma, mudar um pouco o parâmetro daquilo que nós precisamos, daquilo que nós buscamos, daquilo que nós precisamos enxergar na nossa vida como igreja, né, como grupo que diz evangélico. Hoje pela manhã, nosso irmão Vitório falou sobre a igreja, né, o crescimento da igreja evangélica, né, e a gente olha como que as pessoas estão se alimentando de coisas que não trazem nutrição espiritual para a sua vida. Como que as pessoas perdem tempo buscando algo para alimentar seu espírito, sua alma, em coisas que não vai trazer sustento, nutrição. E me fez lembrar uma coisa que uma vez a gente estava conversando, quantas mães, quantos pais, ao invés de dar o alimento básico, nutriente para os seus filhos quando eles estão pequenos, com uma sacola de chips. E às vezes, se fosse uma sacola de chips lá uma vez ou outra, tudo bem, ainda ia, mas muitas das vezes não, é para enganar a vontade, o apetite, a fome. O que uma criança pequena vai ser nutrida com chips, né? E às vezes nós colocando isso figurado na nossa vida, quantas vezes nós também estamos alimentando de chips, né? Algo que não tem nutriente, e aí nós vamos criando pessoas fracas, né? Pessoas doentes, pessoas que têm dificuldade de às vezes tomar uma decisão, de levantar a mão, né, para agir, para movimentar. E me lembrei também, quando o irmão Vitório estava falando, do William. Quando eu tinha 2 anos de idade, nós estávamos ali no hospital infantil. Ele ficou internado 2 vezes, durante as 2 vezes, 30 dias cada vez. E na primeira vez ele fez mais de 70 exames e não descobriu o que ele tinha, a doença que ele tinha. E os médicos, não sei porquê, mandaram ele para casa, tipo assim, para morrer em casa, eu acho. Só pode. Porque não tinha nenhum diagnóstico, não tinha nenhum tratamento. Eles mandaram para casa. E com 15 dias, mais ou menos, 10, 15 dias, eu tive que voltar com ele. E o que via nele, os irmãos aqui que presenciaram na época, sabem muito bem disso, só via barriga, né? Pele e osso, só barriga. Estava totalmente desnutrida, né? Totalmente desnutrida. E uma bactéria que comia ele por dentro, corria por dentro. E às vezes, irmãos, será que nós também não podemos, talvez, correr o risco de nos encontrarmos também na mesma situação, né? Então, o crescimento da igreja, ela não pode ser de fora para dentro, mas de dentro para fora. Irmãos, vamos estar abrindo nossas Bíblias. Convido os irmãos para nós estarmos abrindo nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 17 e o verso 10. Lucas, capítulo 17, verso 10. E diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Amém.
Essas palavras aqui não é palavras do apóstolo Paulo, não é palavras de Pedro, não é palavra de nenhum dos discípulos, mas as palavras do próprio Senhor Jesus. E ele disse assim: quando vós fizerdes tudo que foi mandado, dizeis somos servos inúteis, porque nós fizemos apenas a nossa obrigação. E nada mais inútil do que fazer a nossa obrigação. É o que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Nada mais inútil do que ser útil. Porque quando nós fazemos apenas a nossa obrigação, nós não estamos indo além. Estamos apenas cumprindo um requisito que nós achamos que somos obrigados a fazer e ponto final. Nada mais além disso. É muito comum hoje nas empresas ver pessoas que buscam um emprego, entram numa empresa e o horário da empresa é 5 horas, 17 horas da tarde, é onde se encerra o expediente, aonde bate o sinal, aonde todos têm o horário determinado para ir para casa e sair do trabalho. Mas o que eu já tenho observado, até uma vez a gente numa fábrica Lineares, quando estava faltando 5 minutos para as 17 horas, estava assim, aquele monte já pronto para decolar. É 5 horas, já cumpri a minha obrigação, estou indo para casa. Irmãos, a igreja não é uma empresa de funcionários. A igreja não é empresa de empregados. Às vezes a gente se comporta tão assim, semelhante a pessoas empregadas. Não, eu vou fazer aquilo que é para mim fazer, pronto. Nada mais além disso. Nada mais além da minha obrigação. Já imaginou, irmãos, um casamento onde o marido e a mulher só faz a sua obrigação? Como que ele é? A natureza do comportamento cristão não pode ser baseada em um dogma ou uma regra automatizada de forma mecânica, onde a nossa obrigação realizada se torna o fim de toda a nossa responsabilidade. Esse tempo atrás a gente estava conversando aqui com os irmãos e existe um questionamento, muitas das vezes dentro do meio evangélico, sobre a questão de dízimo, e existe até uma briga relacionada a isso aí, porque um diz que dízimo é 10%, outro diz que é 10%, não posso nem falar isso aqui, mas é 10 do 20, do 30, irmão Valério? Alguma coisa assim, 10 será do 20, do 30. E numa igreja onde a gente até reunia, tinha um irmão que dizia o seguinte: não, irmãos, é tudo aquilo que sobrar e a gente vai tirar aquela porcentagem. Não quero entrar em detalhe de dízimo, não é isso que eu quero. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos: se alguém dá dízimo como obrigação, como a taxa, não dê o seu dízimo. Não dê o seu dízimo. Se você entende que dízimo é 10%, que é 20%, que é 30%, não importa. Mas se é como taxa, como obrigação, não dê o seu dízimo. Sabe por quê, irmãos? Tudo aquilo que nós fizermos não pode ser considerado como obrigação, mas como uma responsabilidade cristã, porque isso é criado uma consciência dentro de nós. Enquanto nós estivermos vivendo de uma forma, apenas de uma certa forma, como obrigação, nós estamos vivendo como pessoas automatizadas. Não estamos fazendo pela natureza cristã, pela consciência transformada, mas é por algo que eu sou forçado a fazer. Se eu não fizer, os irmãos vão reparar. Se eu não estiver presente, os irmãos vão me cobrar. Isso sim é uma obrigação induzida por uma prestação de conta a pessoas, a homens, mas não a Deus. Não a Deus. Por que fazer apenas a obrigação? Vamos ler o Evangelho de João,
capítulo 15, verso 14. Se os irmãos quiserem conferir lá, mas lá diz assim, né? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É isso? Se eu fizerdes o que eu vos mando. Quando a gente lê esse versículo, muitas vezes a gente cria dentro desse contexto como que uma lei que o Senhor Jesus está dizendo. O Senhor Jesus não está dizendo em forma de lei, mas em forma de um código, porque aquele que é meu amigo, o Senhor como se estivesse falando, aquele que é meu amigo faz aquilo que eu mando, e não é pesado, e não é uma obrigação, mas é algo natural, é algo que fazemos porque temos o Senhor como Senhor de nossas vidas e também como amigo, mas de uma forma espiritual, mas não de uma forma mecanizada, não de uma forma humana, né? Criamos uma espécie de lei em cima dessas palavras, e Jesus não estava criando uma lei, sim um código. Nós nos contentamos com o básico. Lá em Mateus capítulo 5. Mateus 5, verso 41. Se os irmãos acharem aí, se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. É a palavra do Senhor Jesus. Se você andar apenas uma milha, você está fazendo o quê? Sua obrigação. E o Senhor Jesus já diz o quê? Faz além da sua obrigação, anda 2. Se você quiser ser uma pessoa bem sucedida, não estou falando bem sucedida na carreira profissional, nos bens materiais, nada disso, mas bem sucedida de uma forma talvez de surpreender, vamos dizer assim, de surpreender. Faça além da sua obrigação. É o que o Senhor Jesus diz aqui. Se alguém te obrigar a andar uma milha, anda 2. Só que o que nós geralmente fazemos? Nós nos contentamos apenas com o básico. Se alguém nos pede alguma coisa, nós damos ainda torçado aquilo que pede, muito menos além do que nós deveríamos fazer. Então é difícil achar alguém que cumpra com suas obrigações, muito menos ir além delas. Não é isso, irmãos? Não é isso que nós mais vemos. Só que lá no mundo é uma coisa, dentro da igreja é outra. Dentro da igreja não deve haver esse tipo de comportamento. Indo além dos limites, né? Vamos ler lá em Êxodo, capítulo 36, verso 6. O povo de Israel ali, ele foi convidado, né, a estar contribuindo para a construção do tabernáculo. E o povo que ali estava trazendo suas ofertas, o que aconteceu ali? O povo estava trazendo tanta oferta que os profissionais ali na construção do templo chegaram para Moisés: Moisés, o povo já trouxe bastante, né, além daquilo que é necessário. Então mandou Moisés, verso 6, que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra ou alguma para oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, né? Trazer mais oferta. É o versículo que está falando. Então ali as ofertas eram tantas que sobejava, né? Já era além do que era suficiente. E isso é uma prova de que o povo ali de Israel, eles estavam juntos naquela obra, eles estavam unânimes naquela obra, né? Eles estavam dentro, né? Estavam participando daquela obra. O povo traz, né, no verso 5 lá, vai falar na parte B, o povo traz muito mais do que basta, né? Muito mais do que basta.
Não é pela quantidade, sim pela qualidade. Muitas das vezes a gente vai pela quantidade, mas não é pela quantidade, mas sim pela qualidade da oferta. Muitas das vezes a gente fica criando dimensões, né, geográficas. É 1, é 2, é 3, é 4, é 10. Não é isso. É o que está dentro do coração. Assim nós temos o exemplo, né, da viúva pobre que deu 2 moedinhas. E o Senhor Jesus disse o quê? Que ela deu menos do que os outros, que tinham dado muito lá, muita quantidade de dinheiro ali, os ricaços, né, que estavam ali, que deram dinheiro, aparentemente, à vista, muito dinheiro em valor, em quantidade, e aquela viúva só deu 2 moedas de prata. O Senhor Jesus disse que ela deu menos do que todos que estavam ali, foi isso que ele falou? Não, que ela deu mais, não pela quantidade, mas pela qualidade da sua oferta. É a qualidade e não a quantidade. Nós precisamos deixar essa matemática racional dentro da nossa cabeça e colocar em prática aquilo que o Espírito Santo está movendo o nosso coração, independentemente das nossas condições financeiras. Não estou aqui fazendo um apelo, irmãos, para que possam dar tudo o que vocês têm, o que nós temos financeiramente. Não, estou falando aqui uma forma para que a gente possa entender como eu posso ofertar a Deus, né? Não só no sentido material, mas muito mais no espiritual, que muitas das vezes a gente foca muito no financeiro, esquece aquilo que nós precisamos viver, que é diariamente na vida com Cristo, espiritualmente. Talvez damos mais tempo para os nossos interesses, esquecemos a vontade de Deus. Quando criamos alguns limites de nosso sacrifício a Deus, é uma evidência de que precisamos conhecê-lo mais, né? Criamos limites. Eu não posso, não tenho nada, não tenho tempo, estou cansado, minhas pernas estão doendo, estou triste. E criamos limite nos nossos sentimentos. Estou aborrecido, eu não vou no culto, não vou ligar nem para o irmão que eu precisava falar com ele, nem vou ligar para ele. Criamos limites. Limites do tempo, limites dos sentimentos, limites físicos, limites financeiros. Qual é o Deus que nós seguimos? Qual é o Deus que nós seguimos? Deus tem compromisso com nossa plenitude. Deus não nos chamou para ficar buscando felicidade, e sim sermos completos, plenos, onde não falta coisa alguma. Vamos ver o que Paulo disse lá em Filipenses 4, verso 11 e verso 12. Gostaria que um dos irmãos pudesse ler para a gente aí. Filipenses 4, verso 11, verso 12, onde Paulo fala da sua plenitude. Ele não está falando de felicidade, mas de sua vida plena. Pode ler, irmãos? Pode ler. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Muito bem. Paulo falando aí, ele está falando de felicidade. Não, eu sou uma pessoa felicíssima, porque não me falta nada. É isso que Paulo está falando? Não, eu sou uma pessoa completa, sou uma pessoa plena na vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque mesmo que eu esteja doente, mesmo que eu esteja com fome, mesmo que eu esteja sem dinheiro nenhum, mesmo que eu esteja na lona, vamos dizer assim, eu sou Paulo. Mas se eu tiver bens materiais, se eu tiver abundância de bens, se eu tiver saúde, se eu tiver plena alegria, eu sou Paulo, continuo sendo Paulo, Paulo de Cristo. E deve ser essa a nossa atitude. Não é as circunstâncias externas que nos movem, que nos muda, mas nós temos que ser pessoas plenas, completas.
E quando a gente também lê lá em Salmo 23, verso 1, né, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, às vezes a gente coloca a nossa visão, nossa mente assim: não vai me faltar roupa, não vai me faltar pão, não vai me faltar casa, não vai me faltar nada disso, porque o Senhor vai me suprir de tudo isso. Não, irmãos, não é isso que está falando. Não vai me faltar nada, porque eu sou completo, sou pleno, e ainda que venha alguém para me aborrecer, isso não vai me tirar a minha alegria em Cristo, e nem a minha fé em Cristo. É isso que o versículo está falando: o Senhor é meu pastor, não vai me faltar nada, não vai faltar perseguição, não vai faltar quem me apoia, não vai faltar saúde, mas também não vai faltar doença. Não vai faltar alegria, mas também não vai faltar tristeza, porque eu vou aprender a ser uma pessoa completa, plena, em toda e qualquer situação. Não é aquilo que o Senhor supre das minhas necessidades, mas é aquilo que o Senhor me dá para enfrentar as dificuldades e as facilidades também da vida. Porque muitas das vezes, se a vida está muito difícil, essa pessoa pode talvez até desanimar, mas também se estiver muito fácil, também é a mesma coisa, pode esquecer de Deus. Então vem os momentos, né, tanto um como o outro, para nos tornarmos completos, né? Não vai faltar nada, né, na nossa vida. Não precisamos ser controlados pelos nossos sentimentos, devemos submeter os nossos sentimentos a Deus. Lá em 2 Coríntios, né, verso 10, fala algo sobre isso aí. Estamos esbarrando no limite de nossas carências, né, o que impede de viver uma vida plena, a busca constante de satisfazer as nossas carências, né, as nossas necessidades. Muitas das vezes a nossa dificuldade de buscar e de encontrar uma vida plena não são as circunstâncias que nos rodeiam. Muitas das vezes é porque nós colocamos diante de um limite das nossas carências, porque nós andamos segundo as nossas carências, segundo os nossos desejos, e aí nós priorizamos, né, essas coisas em primeiro lugar. Sabe qual o motivo das nossas frustrações? É porque colocamos limites nas nossas obrigações, né? E se eu faço aquilo que foi mandado, é mais do que suficiente. Para que eu vou fazer mais? Não sou obrigado, não tem nada que me obriga a fazer, né? Criamos um tipo de mentalidade assim, vamos vivendo assim a nossa vida. Já imaginou, né? Irmã Jaiane, lá no sistema de saúde, onde o médico tem que fazer uma cirurgia, vamos dizer, um transplante, né, dos rins de uma pessoa, e ele tem um horário fixado para ele cumprir ali na unidade de saúde, na clínica. E no meio do transplante dos rins, venceu o seu horário, amanhã eu termino de fazer o transplante de rins. Já imaginou? Né? Bom, mas ele tem que completar o seu serviço. E aí? Como é que fica nós nessa situação, né? Será o que nós estamos fazendo? Estamos além da nossa obrigação? Voltando um pouquinho, né? Não falei nada, mas o vídeo, né, daquela senhora ali, ela não era nem obrigada a fazer o que ela fez. Se a gente for analisar bem, ela não era obrigada, mas ela fez por uma circunstância individual dela, né? Irmãos, que nós possamos, né, viver de uma forma plena, que não é fácil, muitas das vezes, né? A gente está vivendo numa dificuldade, está louvando a Deus, agradecendo a Deus, buscando a Deus, mas que nós possamos entender, né, aquilo que o Espírito do Senhor tem para falar aos nossos corações. Amém? Amém.